Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje questões modelo de biologia que vão estar na sua prova do Enem. A ideia aqui é não só resolver as questões, mas também mostrar algumas dicas e insights que te ajudem a conseguir resolver melhor questões parecidas no futuro. Porque a gente sabe, né? A questão modelo não é que ela vai cair igual, mas vai cair no mesmo formato ou com a mesma ideia em provas futuras. Se você ainda não conhece aqui o canal, convido você a se inscrever e a gente está com a meta de bater 50 mil inscritos até o fim do ciclo do Enem. Então conto muito com a sua ajuda, se inscrevendo não custa nada e você vai conseguir ter acesso aí a todo o conteúdo que eu posto aqui. São mais de 150 vídeos que eu já postei e muitos novos vindo por aí. Mas vamos lá, sem mais delongas, questão 104 da prova de 2023, prova amarela. Essa questão aqui é uma questão muito clássica, que é uma questão intradisciplinar. Ela fala de biologia misturando um pouco da parte de organelas, falando um pouco sobre a parte de metabolismo e falando sobre os tipos de compostos principais aí que formam a vida, né? Então vamos lá começar a ler a questão. Eu não vou ler pelo comando, eu vou ler pelo texto, só para a gente poder ter o contexto completo. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem, os cloroplastos, e mantê-los funcionais dentro das suas próprias células. Falou de cloroplasto, falou de fotossíntese. Vamos lembrar, falou de mitocôndria, falou de respiração. Falou de cloroplasto, falou de fotossíntese. E mantê-los funcionais dentro das suas próprias células. Ou pode ser quimiossíntese também, mas aqui no caso é fotossíntese. Obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas, vitaminas e lipídios. O que está dizendo basicamente? Que essas lesmas do mar consomem algas, conseguem adequar esses cloroplastos para a produção de nutriente mais eficientemente até do que essas algas. E quando a gente fala de produção por fotossíntese, a gente tem um composto sendo produzido, carboidratos. Não são proteínas, não são vitaminas, não são lipídios e não são ácidos nucleicos. A fotossíntese produz a glicose. Tão simples quanto isso, que é um tipo de carboidrato. Questãozinha bonita, mas é bom a gente lembrar, né? O que são carboidratos, proteínas, lipídios. Então lembre-se, né? Carboidratos, fonte de energia. Existem alguns carboidratos que são, por exemplo, nos insetos, que trazem aí a parte estrutural, aquela parte dura deles. E também a celulose, que é um carboidrato que é estruturante nas plantas. Mas de forma geral, os carboidratos são fonte de energia, enquanto que as proteínas são os compostos que compõem o corpo, né? Então os músculos, tudo são compostos por proteínas. E proteínas também são hormônios, várias partes funcionais do corpo são proteínas também, além dessa parte mais estruturante. E lipídios são parte também de alguns dos hormônios e também guardar energia. Então, se a gente tem o carboidrato como fonte de energia, o lipídio sendo uma das reservas de energia mais importante aí dos animais. Muito boa. Essa questãozinha aqui, questãozinha clássica que cai todos os anos. Questão 111. Barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais, questão de botânica. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme e floema. Um ponto muito importante é saber esses conceitos do que são os tecidos vegetais e tudo mais é muito importante. Muita gente negligencia esse conhecimento e vai para a prova de natureza achando que é uma prova interpretativa. Não, a prova de humanas é uma prova um pouco mais interpretativa. Você até consegue não ter um conteúdo e acertar a questão. Questões de biologia, física e química de natureza não são tão simples assim. Você vai precisar ter um pouco mais de conceito. Porque assim, só o conhecimento de mundo não é suficiente. Então saber, por exemplo, fazer uma revisão breve de botânica pré-ENEM é muito importante. E se você está querendo uma nota mais alta, eu iria até para uma revisão mais focada nos nomes mesmo, na função de cada tecido. Floema e xilema, vamos só lembrar, seiva bruta e elaborada. Xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. Quando a gente pensa nesse fluxo, o xilema vai para cima, para as folhas, e das folhas, depois que acontece a fotossíntese, esse nutriente com essa seiva elaborada desce pelo floema. Então o floema traz a seiva elaborada para as raízes e para ter toda a alimentação e toda a nutrição da planta como um todo, da árvore, né, que é um ser gigantesco. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência. Aqueles que têm parte de casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver.
A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da... Vamos pensar, se eu tiro... Ele falou, a casca é constituída principalmente de dois tecidos, periderme e floema. Floema é a nutrição, basicamente, das partes mais de baixo, né? Então, se eu corto a casca, o que eu tô fazendo parar? Qual o fluxo que está parando na planta nesse momento? É o fluxo de nutriente vindo da folha para a raiz. Então, quando eu penso não é fotossíntese, não é transpiração, troca gasosa, nem formação de brotos. É tão simples quanto nutrição. Eu mato a raiz. A raiz ela não consegue receber nutrição, porque ela recebe a nutrição pelo floema, por essa seiva elaborada. Então, dá uma revisadinha em botânica, que botânica cai com muita frequência no Enem, cai em 2 até 3 questões, e muitas vezes essas questões não são fáceis. Tem questões, às vezes, que são mais fáceis, como questão de etileno, uma questão mais simples ali de conceitual sem muita teoria, mas as questões muitas vezes têm um conceito um pouco mais detalhado sim. Vamos fazer a questão... Quer ver uma questãozinha bonitinha? É essa daqui. 123. Questão de ecologia. Fiz até um resumo de ecologia. Vou deixar aqui na descrição para que vocês vejam. Toda a ecologia do Enem, se eu não me engano, era em 30 ou 40 minutos, alguma coisa do tipo. É muito bom ter essa revisão completa. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Então, o que eles estão fazendo basicamente com isso? Então, esse método contribui para a preservação das abelhas por quê? Pensa, se eu estou gerando mais espécies vegetais que germinam até mesmo em solo pouco fértil, eu estou aumentando a possibilidade do quê? De alimento, né? A oferta de alimento. Então, não tem a ver com predação. Não, pelo contrário, eu estou melhorando a capacidade de alimentação das abelhas. O uso de pesticida não tem nada a ver com a redução. Reduz a competição por abrigo. A abelha se abriga embaixo de vegetal? Não tem nenhuma lógica. Aumenta a oferta de alimento, é isso mesmo. Aumenta os locais de reprodução. Aí é uma confusão muito comum que existe. O local de reprodução da abelha não é a flor, é o contrário, né? A abelha que ajuda a reprodução da flor, mas não é a flor que ajuda a reprodução da abelha, né? Então pode ser que aí pudesse trazer uma confusão, mas nesse caso, como é preservação das abelhas, é porque aumenta a oferta de alimento. Lógico, né? Elas podem ir lá, tem mais vegetais, elas têm lá as frutinhas e tudo mais e conseguem, até mesmo em lugares com solo pouco fértil, ter oferta de alimento. Questão 124, questão bastante clássica também, que eles pegam um conhecimento de mundo popular e e pedem a explicação desse conceito. Esse é um tipo de questão que cai em várias matérias, cai em física, cai em química, cai em biologia, que eles gostam de pegar vamos dizer assim, um ditado popular ou um conhecimento popular e trazer a ciência por trás disso. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de ferro. Quando eu penso em ferro, o que eu estou pensando? Tratar diarreia? Não, prevenir anemia, né? O ferro vai diretamente para o sangue, né? E no sangue, nas hemácias, ele cumpre um dos papéis principais ali, que é a própria estrutura da hemácia precisa do ferro para fazer o seu papel de transporte de oxigênio e tudo mais. E aí previne a anemia. Não tem a ver com verminoses, remediar raquitismo e combater a febre amarela. Então é uma questão bonita, assim, uma questão que você tinha que ter um mínimo de conhecimento de mundo, mas não era uma questão difícil, dava para ir até por eliminação. Não era uma questão tão complicada não de resolução. Vamos fazer essa questão 132 aqui também, que é uma questão muito clássica de biologia para o Enem. O ciclo do nitrogênio é impressionante, está caindo quase todos os anos. Nesses últimos 5, acho que caiu em 4 provas, pelo menos uma questão do ciclo do nitrogênio. Eu estudaria em detalhes esse ciclo. Inclusive no meu vídeo de ecologia tem os detalhes do ciclo do nitrogênio. Ele é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Então vamos pensar aqui, eu tenho o nitrato virando gás nitrogênio, o gás nitrogênio vai ter a fixação, virando amônia, vai ter essa etapa 3,
se eu não me engano, é a nitrificação, e daí de nitrito virando nitrato. E cada um desses tem um causador, tem um micro-organismo responsável. Alguns são bactérias, alguns são fungos, podem ser esses decompositores. E os decompositores nada mais do que eles fazem, eles pegam os detritos e pela etapa da amonização transformam em amônia. Então os detritos para amônia é o processo de amonização, que é o processo que os decompositores fazem. Então, alternativa B. Era uma questão tranquila, mas poderia ser qualquer uma dessas, né? Poderia ser qual que é a nitrificação, qual que é a fixação, qual que é qualquer uma dessas etapas aí que existam. Então, questão 132, uma questão bonita e questão bastante clássica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí 5 questões de biologia que são um modelinho e incentivo vocês a estudarem esses temas. Os temas que estão aqui, pode ser que caia de uma forma um pouco diferente. Vai cair esses temas, vai cair questões nesse estilo, mas, logicamente, que o tema da questão, exatamente o viés da questão, pode ser um pouco diferente. Então estudem, que vale muito a pena. Usem esse vídeo de ecologia também que eu gravei, tá aqui na descrição, vai ajudar bastante vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal pra gente bater a nossa meta aí de 50 mil e vejo vocês na próxima.